Olá, povo bem-aventurado, paz e graça repouse sobre a sua vida. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado no dia de hoje. E eu quero aqui estar dando continuidade à série de mensagem Princípios que Projetam a Vida. Hoje é o 6º vídeo. Nós queremos continuar a respeito da obediência. Nós falamos aí no 5º vídeo. Damos aí uma introdução no item obediência e hoje nós queremos nos aprofundar mais com a palavra, saber o que a palavra pensa a respeito do item obediência. Lembrando que enquanto vivemos nessa terra, este item obediência, ele será muito importante na continuidade da nossa vida. Tudo aquilo que a gente vai fazer, precisamos obedecer. Este item é um item que, enquanto nós vivermos na terra, também ele fará parte deste projeto. Se respeitarmos este princípio, os nossos projetos serão bem-sucedidos. E nós precisamos obedecer a Deus. Não há como obedecer a Deus e as suas exigências no reino que Ele estabeleceu quando Jesus veio anunciar o reino de Deus na terra, introduzir este reino, e os princípios que norteiam este reino precisam ser observados, praticados e obedecidos. Mas, acima de tudo, dentro de todas as exigências que o reino e os princípios bíblicos exigem que eu obedeça, existe um item prioritário que tem que estar acima de tudo, que é obedecer a Deus. Irmãos, não há como obedecer a Deus se nós não amarmos. Jesus, em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 17, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Para amar a Deus, nós precisamos ter a unidade desses 3 itens na qual Jesus está anunciando. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Coração e alma são sentimentos. Pensamentos são aquilo que nós queremos projetar, realizar, conquistar. E precisamos obedecer a Deus, amando Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. Se eu não amar a Deus com esses 3 itens, não tem como eu obedecer algumas exigências do reino, que é difícil, mas não impossível. Se eu não amar a Deus, eu não vou obedecer algumas exigências que exigem demais da minha parte. Mas quando eu amo a Deus, eu entendo que eu posso obedecê-lo, porque o Espírito Santo ele me ajuda também. Mas para isso eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E dentro desse item existem alguns níveis de obediência. Eu quero aproveitar agora e me dirigir aos filhos que porventura estão ouvindo e vendo esse vídeo, e aqueles também que têm os seus pais. O apóstolo Paulo, a sua carta aos Éfesos, capítulo 6, versículo 1, diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Veja a promessa que se tem em obedecer aos pais, em honrar aos pais. Querido, infelizmente hoje nós vemos filhos que, ao término da jornada da vida do pai, eles acabam internando seus pais em clínicas e negligenciando o cuidado. Isso é triste. É triste ver um filho se ausentar do pai, da mãe, e simplesmente internar o seu pai para que ele não seja um peso. A Bíblia diz que eu tenho que obedecer aos meus pais e honrar os pais. Então, aqueles que têm pais, fica essa promessa. É na velhice que eles precisam muito, muito, muito de nós, assim como nós, quando era bebês, precisamos muito dele.
É na velhice que eles precisam de ser dependentes do nosso amor, assim como nós fomos dependentes do amor dele quando nós éramos bebês. É retribuir, é amá-lo e é continuar a obedecê-los. E quem obedece, diz aqui no versículo 3, que a sua vida é prolongada. Por isso, fique atento a isso, querido. Dentro desse nível de obediência também, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 13, ele também estabelece um princípio de obediência às leis constituídas. Ele diz assim, Romanos capítulo 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para que as más queres. Tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Ou seja, o apóstolo Paulo está orientando aos romanos, e esta orientação nos alcança também no dia de hoje, que devemos temer as autoridades instituídas no nosso país por Deus. A autoridade não é os cargos que foram preenchidos, tá ok? A autoridade é baseada na lei que ele estabeleceu. Ele deu uma lei para que houvesse todo esse processo de cargos para ser ocupados, ok? Então Deus estabelece esta autoridade para que todo o povo seja submisso e obedeça a ela. Agora, essa autoridade no nosso país, quando essa autoridade se levantar contra o reino de Deus, então nós não devemos obedecer às autoridades que se levantam contra o reino de Deus. Ok? É importante nós entendermos isso, porque nos dias de hoje, Satanás está usando de uma regra, instituindo leis, e estas leis, elas fazem com que a obediência quebre o princípio do reino. Porque o diabo entende que se ele elaborar leis que os cristãos obedecem e quebrem os princípios do reino, Deus se voltará contra essas pessoas. Então o diabo, ele é sábio. Por isso nós temos que ter a postura de Pedro e João diante do sinédrio. Quando eles estavam pregando, eles foram chamados, eles foram aceitados, e eles receberam uma proibição de não pregar mais o nome de Jesus. E o apóstolo Paulo diz, olha, cabe a mim obedecer a Deus do que a homens. Por quê? Porque o que o apóstolo Pedro estava fazendo, não estava quebrando leis. Ele diz, eu vou obedecer a Deus do que a homens. Nós também temos que obedecer a Deus acima de tudo, e às autoridades, desde que essas autoridades não me imponham regras e ordenanças que quebrem princípios que eu creio. Outro texto também que está na carta aos Hebreus, capítulo 13, também fala que devemos obedecer o nível de autoridade. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecer aos vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, o texto aqui também está falando a respeito do nível de obediência. Obedecer aos nossos pastores. É importante nós entendermos esses princípios que nos responsabiliza do dever de obedecer. Precisamos obedecer a Deus, às autoridades constituídas sobre a nossa nação, obedecer aos nossos pastores, obedecer aos nossos pais. E agora também, um outro nível de obediência que o apóstolo Paulo nos orienta, está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 5. Vós, servos,
Obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Bem, está aqui um contexto dos níveis de obediência que nós temos que ter o dever de cumprir. Devemos obedecer a Deus, os nossos pais, as autoridades da nossa nação, devemos obedecer aos nossos pastores e obedecer aos nossos patrões. Fazendo isso, nós estaremos honrando a Deus. E lembra-se, a obediência, enquanto vivermos aqui, ela será praticada. Agora, eu preciso saber o que a Bíblia me comunica a respeito da obediência e quais são os níveis de obediência e a quem eu tenho que obedecer. Nós estabelecemos aqui 5 itens de obediência: obediência a Deus, obediência aos pais, obediência às leis e autoridades da nossa nação, obedecer aos pastores e obedecer aos nossos patrões. Irmãos, vamos obedecer como se tivéssemos, vamos obedecer porque isso tem promessa, e isso é honrar a Deus. Obedecer com prudência e sabedoria. Deus te abençoe em nome de Jesus.